Nunca venda as ações da sua vida. Bênçãos de Esaú passaram para Jacó. Na verdade, fui edificado só de ler essa história. Acredito que serás abençoado e edificado como eu. Let's go. Gênesis, capítulo 25, no seu verso 28. Diz assim: E amava Isaac a Esaú, porque a caça era do seu gosto. Mas Rebeca amava Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixe-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o seu guisado das lentilhas, e este comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Gênesis 27, no seu verso 1. Diz assim: E aconteceu que, como Isaac envelheceu e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú seu filho mais velho, e disse-lhe: Meu filho. E ele disse-lhe: Eis-me aqui. Ele disse: Eis que já agora estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua alvaja e o teu arco, e sai ao campo e apanha para mim alguma caça, e faz-me um guisado saboroso, como eu gosto. E trazei para mim, que eu coma, para que minha alma te abençoe antes que mora. E Rebeca escutou quando Isaac falava a seu filho Esaú, e foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Então falou Rebeca a Jacó seu filho, dizendo: Eis que tenho ouvido o teu pai, que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: Traz-me caça e faz-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor, antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho e traz-me de lá 2 bons cabritos das cabras, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. E levá-lo a teu pai, para que o coma, para que te abençoe antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca sua mãe: Eis que Esaú meu irmão é varão cabeludo, e eu varão liso. Porventura me palpará o meu pai, e serei em seus olhos enganador. Então trarei eu sobre mim maldição e não bênção. E disse-lhe a sua mãe: Meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece a minha voz, e vai, traz-me. E foi e tomou-os e trouxe-os à sua mãe. E sua mãe fez um guisado saboroso, como seu pai gostava. Continuando. Depois tomou Rebeca os vestidos de gala de Esaú seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó seu filho menor, e com as peles dos cabritos das cabras cobriu as suas mãos e a liçura do seu pescoço, e deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó seu filho. E veio ele a seu pai e disse: Meu pai. Ele disse: Eis-me aqui. És tu meu filho?
Jacó disse a seu pai: Eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, senta-te e coma da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaque a seu filho: Como é isto que tão cedo achaste, filho meu? Ele disse: Porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. E disse Isaque a Jacó: Chega-te agora, para que te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: A voz é a voz de Jacó, porém as mãos de Esaú. Então o conheceu, porquanto as mãos estavam cabeludas como as mãos de Esaú, seu irmão, e abençoou e disse: És tu o meu filho, Esaú mesmo? E ele disse: Eu sou. Então disse: Faz chegar isso perto de mim, para que coma. Te abençoe. E chegou-lhe e comeu. Trouxe-lhe também vinho e bebeu. E disse-lhe Isaque, seu pai: Ora, chega-te e beija-me, filho meu. E chegou-se e beijou. Então cheirou o cheiro dos seus vestidos e abençoou e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Assim, pois, Deus do orvalho dos seus e das gorduras da terra e a abundância de trigo e de mosto, sirvam-te povos e nações, se curvem a ti. Sê Senhor de teus irmãos e os filhos da tua irmã, da tua mãe, se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. E aconteceu que, acabando Isaque de abençoar a Jacó, apenas Jacó acabava de sair da face de Isaque, seu pai, vê Esaú, seu irmão, da caça, e fez também ele um guisado saboroso e trouxe a seu pai e disse a seu pai: Levante-te, meu pai, e coma da caça de teu filho, para que me abençoe a tua alma. E disse Isaque, seu pai: Quem és tu? E ele disse: Eu sou teu filho, teu primogênito, Esaú. Então estremeceu Isaque de um estressíssimo muito grande e disse: Quem, pois, é aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo que tu viesses e abençoei-o, também será bendito. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo brado e disse a seu pai: Abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse: Veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Então disse ele: Não foi o seu nome justamente chamado Jacó? Por isso que já duas vezes me enganou. A minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção. Mas disse: Não se reservaste, pois, para mim bênção alguma? Então respondeu Isaque e disse a Esaú: Eis que o tenho posto por Senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mosto o tenho fortalecido, que te farei, pois agora a ti, meu filho. E disse Esaú a seu pai: Tens uma só bênção, meu pai? Abençoa-me também, meu pai. E levantou Esaú voz e chorou. Então respondeu Isaque seu pai e disse:
e disse-lhe: Eis que a tua habitação será serás nas gorduras da terra e no orvalho dos céus do alto, e pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que é quando te libertares, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. E aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: Chegar-se-ão os dias de luto do meu pai, e matarei a Jacó meu irmão. E foram denunciadas a Rebeca estas palavras de Esaú e seu filho mais velho. E ele chamou a Jacó seu filho menor, disse: Eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo-se matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, e levanta-te, acolhe-te a Labão, meu irmão, e Arã. Na verdade, é uma história que me edificou bastante. Uma das coisas que eu vejo que Esaú fez é que ele primeiro entregou a sua primogenitura a Jacó. E Jacó desejava a grandeza do seu irmão. Jacó percebia qual era a importância de ser o primeiro, porque o primeiro recebia as bênçãos do pai. Então, as bênçãos que era para Esaú passaram para Jacó. No momento que ele entregou a Jacó a sua primogenitura, o direito de ser o primeiro, mesmo ele sendo o segundo, passou a ser o primeiro. Por quê? Porque ele mesmo entregou a sua primogenitura, entregou os direitos, entregou aquilo que fazia dele alguém grande. Em Israel, o primeiro filho, ele recebe as bênçãos, ele está acima, é colocado em cima de todos. Então, por causa do que ele fez, da atitude dele, de vender a sua primogenitura a seu irmão, o seu irmão passou a gozar das bênçãos. Assim, por isso que aconteceu. Ele foi na caça e ele e o seu irmão Jacó desejava tanto e tanto a grandeza de Esaú, e por isso aceitou o que a sua mãe disse. Por isso que aceitou o que a sua mãe disse. E ele recebeu as bênçãos que era de Esaú. E se nós formos a ver, Jacó, a sua história foi de grandeza. Jacó, a sua história foi de triunfos, foi de vitórias e vitórias. Esaú, sim, Esaú prosperou, mas também ele estava debaixo do senhorio de Jacó. Por quê? Porque a bênção não tem como. Jacó passou a estar em cima de Esaú. As bênçãos, os direitos, os privilégios que era para Esaú passaram para Jacó, porque ele mesmo entregou de bandeja. Ele entregou de bandeja. E por segundo, porque a sua mãe queria com que Jacó fosse abençoado pelo seu pai. Então, nos dias de hoje, nós negociamos o que temos de importante em Deus. Nós negociamos o que temos de importante em Deus. Não, a palavra de Deus diz que nós somos o templo vivo, a casa do Espírito Santo. Mas, por nós não colocarmos em consideração, ou mesmo nós às vezes sofremos várias vezes por falta de conhecimento. A palavra de Deus nos fala que nós somos filhos, e sendo filhos somos herdeiros, e somos herdeiros devemos viver as bênçãos do Senhor. Então, convido a cada um de nós que possamos viver as bênçãos do Senhor cada dia. Somos abençoados, somos chamados a crescer, a florescer
em todas as estações, porque somos filhos de Deus, somos chamados a reinar nesta terra e você e eu somos chamados a triunfar, a sermos benditos em tudo, a governar em tudo, em nome de Jesus. Assim seja na sua vida, na minha vida, e que esta história te edifique e que torne alguém melhor e que seja abençoado ainda mais no campo, na cidade e em todos os lugares, em nome de Jesus.